queridos! Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com simplificação de radicais. Neste exercício, trabalharemos com multiplicação e com a divisão com a simplificação de radicais. No primeiro exercício, nós temos aí, bem facilzinho, a primeira atividade, onde nós temos raiz de 2, raiz quadrada de 2, vezes a raiz quadrada de 18. Como que nós podemos trabalhar? Esse aqui é um exemplo bem simples, bem fácil, porque você pode multiplicar direto uma raiz pela outra. 2 vezes 18, 36. Bem simples. Ah, prof, raiz de 36 é fácil, eu sei, porque está na tabuada do 6. 6 vezes 6 é 36. Ótimo, tranquilo, se você já fez esse pensamento, já resolve direto. Assim que você coloca ali, então, o 6 elevado ao expoente 2, você já pode aqui, ó, cortar o seu expoente com o seu índice e com isso tira o 6 para fora, como a gente fala, né? Tira o 6 para fora da raiz. O exercício está pronto, está resolvido. Mas é a única maneira de fazer? Não. Como o 36 está no resultado da tabuada, fica muito fácil da gente lembrar, da gente compreender que 6 vezes 6 é 36, né? Que um número multiplicado por ele mesmo dá 36, fica aí bem fácil, a gente consegue fazer assim mentalmente. Mas, se nós formos seguir o passo a passo, normal, para nós podermos trabalhar com os radicais, nós precisamos fatorar o 36. Lembra como é que são as fatorações? Nós vamos fatorar aqui nesse primeiro exemplo, tá? Mas depois, se você não lembra, eu vou pedir que você assista aí, tem vídeos anteriores em que eu estou ensinando a fatoração, certo? Então você clica lá, assiste direitinho para você compreender, porque eu só vou relembrar agora aqui nesse primeiro exercício, depois nós só vamos trabalhando aí então já com o resultado das fatorações. Então vamos lá, o 36, certo? Quando nós fatoramos ele, lembrando que a gente sempre fatora por números primos. Sempre começamos pelo menor primo possível. Qual é o menor primo? O 2, né? Beleza. Então, 36 dividido por 2 é possível? Sim, porque ele é par. Então, 36 dividido por 2 dá 18. Se ele ainda for possível de ser fatorado pelo 2, nós continuamos. Então, 18 é divisível por 2? Sim, porque ele é par. E o resultado é 9. 9 é divisível por 2? Não, é um número ímpar. Mas conseguimos dividir por 3, que é o próximo primo na nossa lista de primos? Sim, 9 é divisível por 3. Então, nós dividimos por 3. 9 dividido por 3 é 3. 3 também divide por 3 e o resultado é 1. Quando nós encontramos o 1 aqui embaixo, a nossa fatoração está completa. Nós terminamos de fatorar o número. Então, 36, nós podemos escrever o 36 como 2 elevado a 2, certo? Por que 2 elevado a 2, prof? Aqui, ó, nós achamos ele 2 vezes, certo? Isso aqui multiplicando o 3 elevado a 2, porque nós também encontramos ele 2 vezes. Então, ó, 36 é igual a 2 elevado a 2 e 3 elevado a 2. Nós vamos trabalhar com isso agora para nós fazermos a nossa simplificação de radicais. Apagamos aqui, pronto. Então, olha aqui. Nós colocamos aqui dentro da nossa raiz a fatoração do 36, que foi o que nós encontramos, né? 2 elevado a 2 e 3 elevado a 2. O que a gente faz agora? Nós cortamos o expoente com o índice. Lembra que aqui na raiz quadrada, quando não tem nenhum índice indicando, é porque é 2, né? Como eu acabei de falar, a raiz quadrada. E também cortamos o expoente do 3 com o índice da raiz. Consequentemente, nós tiramos ele para fora da raiz. E agora a gente apenas faz aqui essa multiplicação. 2 vezes 3 é 6. O resultado, ó, é idêntico, nem poderia ser de outra forma, né? Senão estaria errado. E você tem aí duas maneiras de fazer. Lembrando, nós só fizemos dessa forma porque era fácil, era um número que nós conhecíamos, certo? Então, assim, quando é um número que você sabe, que já está na sua memória,
Não tem problema nenhum, tá? Pode fazer desse jeitinho aqui, sem problema, está corretíssimo. Mas quando é um número que a gente não lembra, que a gente não sabe, não tem certeza dos seus resultados, faz o passo a passo aí, que é a fatoração do número. Beleza, pessoal? Vamos aqui então para o próximo exercício. Letra B. Temos aí uma fração dentro de uma raiz quadrada. Num primeiro momento, às vezes pode assustar um pouquinho, mas não se assuste, certo? Você tem aí simplesmente uma divisão. Quando a gente aprender a olhar para a fração e entender que é apenas uma divisão, nós simpatizaremos mais com a fração. Então, o que a gente pode fazer aí? Simples, eu olho para a fração e sei que é uma divisão. Quanto que é 50 dividido por 2? 25. Tá resolvido. Nós já temos aí uma raiz de um número que é bem tranquilo para nós. Por quê? Porque 25, assim como o 36, ele também é um resultado da tabuada que nós já memorizamos, né? Desde pequenininhos, lá no segundo ano do Fundamental 1, a gente começa a memorizar a tabuada. E o 25 é o resultado de quanto? De 5 vezes 5. Então, assim como nós fizemos aqui, nós podemos também escrever o 25 igual a 5 elevado ao quadrado. E agora é fácil. O que nós fazemos? Cortamos o expoente, cortamos o índice e já temos o resultado aí fora da raiz. Facilzinho, né, pessoal? Bem gostosinho de fazer. A próxima, ela requer um pouquinho mais de detalhes, mas também é gostosinha de fazer. Olha aí, você tem a raiz de 16, elevado ali ao índice 4, né? A raiz tem o índice informando para nós ali o 4, multiplicando uma raiz com índice 3, e dentro da raiz nós temos aí a fração 125 sobre 64. Querido, se você testar agora aí a divisão de 125 por 64, ela não dá um número inteiro. Por isso, diferente do que nós fizemos aqui na letra B, nós não vamos dividir o 125 por 64 direto, tá? Porque isso nos daria aí um número decimal, um número quebrado, como alguns chamam, né? Não tem problema nenhum de chamar assim. Desde que você compreenda o conceito dos números decimais, não tem problema. Então, o que nós faremos já aqui? Olha só, o 16, nós já fatoramos ele, tá? Lembrando aí, se você não lembra como faz fatoração, procura aí nos vídeos anteriores e você vai ver aí certinho como que fatora os números. Então, nós já fatoramos o 16, tá? 2 elevado a 4. O 125, ele permanece, mas ó, perceba que agora ele tem uma raiz só para ele, tá? O numerador agora é uma raiz individual e o denominador tem outra raiz individual. Prof, mas nós podemos fazer isso? Sim, sem problema nenhum, tá? Nós separamos eles em raízes individuais, assim como se em algum momento eu encontro um número assim, duas raízes individuais, uma no numerador e outra no denominador, mas um é divisível pelo outro, também posso colocar uma raiz sozinha, como tinha aqui, ó, na letra B, tá? Sem problema nenhum. Muito bem, agora nós podemos fatorar o 125 e fatorar o 64. E é o que nós fizemos aqui, ó. Agora o nosso 125 está fatorado, 5 elevado à terceira, e o 64 também está fatorado. Se você está acompanhando aí, realizando o exercício junto comigo, você verá que o 64 fatorado, ele te dá aí 2 elevado a 6, certo? Prof, então por que eu estou vendo ali 4 elevado a 3? Porque nós já queremos trabalhar aqui com o expoente 3, que vai ficar mais fácil de nós cortarmos com o índice, ok? Então, por isso que a gente já pegou aí ele elevado ao 4. É a mesma coisa, tá, pessoal? Quando você fatora, você já pode ver como arrumar melhor. Você podia ter colocado 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3, né? Que é a mesma coisa, ó, se você tem lá 2 elevado a 6, certo? E você tem a regra lá da multiplicação, né, das bases com expoentes iguais. Você podia ter aí, ó, um 2 elevado a 3 e um 2 elevado a 3, certo? Você estaria distribuindo eles, ok? Para quê? Para agora você chegar ali e você iria cortar e cortar o da raiz. E ficaria com 2 vezes 2, 4, igual nós ficaríamos aqui, quando cortarmos esse 3 com o índice, ok? Então, não tem problema nenhum. Se você disser, ah, prof, mas eu fiz isso aqui, ó, tá? Está corretíssimo, não tem problema nenhum. Ah, prof, mas eu coloquei só o 2 elevado a 6 lá dentro e cortei o 6 com o 3. Não tem problema, tá? Mas assim,
É mais didático você separar dessa forma e deixar ele com o expoente igual ao índice da raiz, ok? Dê sempre preferência por agir dessa forma. Muito bem, então agora o que nós fazemos? Nós cortamos aqui, expoente com índice, expoente com índice, expoente com índice, ok? E o que nós temos agora? Tudo números que nós já sabemos como trabalhar com eles, certo? Nós temos aí o número 2, o número inteiro, multiplicando uma fração, 5/4. Lembra que todo número inteiro tem embaixo dele o seu denominador 1, certo? Porque significa que ele está dividido em apenas uma parte, ou seja, ele não está dividido, ele está inteiro, ele é uma parte só. Por isso, nós multiplicamos direto aqui então, ó. 2 vezes 5, 10. 1 vezes 4, 4. Pronto. Tá resolvido, prof? Terminamos? Falta um detalhezinho. Como sua resposta está em fração, você tem que conferir se ela já está na forma irredutível. Lembrando, como que eu verifico se a minha fração já está na forma irredutível? MDC, tá? Você precisa fazer o MDC entre 10 e 4. Lembrando, MDC, máximo divisor comum. Porque se eu encontrar um número que divida o 10 e o 4, eu preciso dividi-los e passar para uma fração irredutível. Preciso simplificar a fração também, ok? No caso do 10 e do 4, é muito fácil fazer o MDC, porque a gente sabe os resultados de quem são seus divisores. Quem são os divisores de 10? 1, 2, 5 e o próprio 10. Quem são os divisores de 4? 1, 2 e o próprio 4. Qual é o divisor que nós encontramos aí em comum? O 2. É o maior, por ser o único comum, é o maior de todos. Se houvesse mais de um divisor em comum, nós pegaríamos o maior, certo? Então, se tanto 10 divide por 2 e o 4 também divide por 2, quanto que é 10 dividido por 2? 5. Quanto que é 4 dividido por 2? 2. Então, quando você chega aqui em 5 meios, aí sim você está com a sua resposta pronta, com a sua resposta finalizada, ok? A letra D. Nós temos aí duas raízes com índice 5. Muito bom que o índice delas é o mesmo, fica mais fácil, porque daí nós podemos multiplicar o 9 pelo 27, ok? Se os índices de suas raízes fossem diferentes, como aqui na letra C, nós não poderíamos multiplicar direto um pelo outro. Mas como aqui o índice é 5, aqui o índice também é 5, nós podemos multiplicar o 9 pelo 27, sem problema nenhum. E o resultado é 243. Agora o que precisamos fazer? Fatorar o 243, ok? Quando fatoramos o 243, nós encontramos 3 elevado a 5. Agora é só cortarmos a potência, cortarmos o índice e está aí nossa resposta, certo? Nossa resposta é 3. Na letra E, nós temos aí novamente uma raiz com uma fração dentro, certo? Nós temos aí uma raiz com índice 3, com a fração 216 dividido por 512. Lembra, sempre que você ver uma fração, pensa que é apenas uma divisão, ok? Primeiro passo, então, nós vamos separá-la em duas raízes. Uma para o numerador e outra para o denominador. Quando você já está com ela separadinha, qual é o próximo passo? Fatora. Fatora o 216, fatora o 512, ok? O 216, você tem aí 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3, certo? E o 512, você encontra aí 2 elevado a 9. Prof, por que 2 elevado a 9? Queridos, lembra, tá? 2 elevado a 9 é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3, tá bom? Então, você agora viria ali, tá? Se nós tivéssemos colocado isso aqui, ele dentro da nossa raiz, bonitinho, aí você ia cortar o 3, cortar o 3, cortar o 3 e cortar também o índice da sua raiz. Consequentemente, o que você iria tirar aqui da sua raiz? Ia tirar o 2 vezes 2 vezes 2. Lembra que todos eles estão aí com um índice que fica implícito, né?
Lembra quando a gente multiplica bases iguais? O que a gente faz? Soma os expoentes. E você ficaria aí com 2 elevado a 3. Olha o que vai acontecer aqui. Quando nós cortarmos esse 9 com esse 3, 9 dividido por 3 é 3. Você ficará aqui, ó, com 2 elevado a 3. Então, aqui embaixo ficou igualzinho isso aqui, tá? Entendido, então? Por que o nosso 2 nonos virou 2 terços? Podíamos ter feito assim, prof, eu prefiro assim, é mais didático, é mais visual, eu compreendo melhor. Ótimo, pode fazer assim. É a melhor forma. A professora trouxe de uma forma diferente, justamente para você saber que também é possível ser feito assim, ok? Já foi uma forma didática aí de chamar a tua atenção para o fato de que nós podemos trabalhar também desta outra maneira, beleza? Então aqui, ó, o que a gente fez? Então, né, cortamos o índice com a potência, cortamos o índice com as potências e ficamos então aqui, ó, com 2 vezes 3 sobre 2 elevado a 3. Lembra o que é 2 elevado a 3, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E é o que acontece aqui, ó, multiplicamos no numerador o 2 vezes 3 e no denominador o 2 elevado a 3. E temos aí então 6 oitavos. Tá pronto o exercício então? A resposta é 6 oitavos? Lembra de simplificar. Usa o MDC. Aqui, como são números pequenos, o 6 e o 8, nós sabemos os divisores dele de memória, como a gente fala, né? Porque, ó, quem divide o 6? O 1, o 2, o 3 e o próprio 6. Quem divide o 8? O 1, o 2, o 4 e o próprio 8. Então, qual é o único divisor em comum que a gente encontra aí? O 2. Então, você vai dividir 6 por 2, vai dividir 8 por 2 e o teu próximo resultado, que são 3/4. Agora sim, nós chegamos no resultado final do nosso exercício E. E o próximo, o F, nós temos aí um bem facilzinho, porque são duas raízes quadradas, então nós podemos multiplicar direto aqui, ó, 5 pelo 45, tá? Que dá 225. Próximo passo, fatora. Fatora o 225 e você encontra aí 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Próximo passo, bom, cortamos o índice, cortamos a potência e apenas temos agora aí a multiplicação 3 vezes 5, que dá 15. Querido, tá conseguindo deixar assim bem claro na sua cabeça que você precisa olhar o índice. Se o índice é igual, multiplica as tuas raízes para você ter um resultado só. Faz a fatoração e depois você corta as potências com o índice, tira para fora da raiz, multiplica e encontra o resultado final. Tenta deixar esse passo a passo bem claro na sua mente, certo? Claro que tem aí, ó, algumas atividades igual a letra G que tem um passinho a mais. Ok, as duas são raízes quadradas, mas eu tenho uma multiplicação dentro da raiz que está no numerador. Quanto que é 3 vezes 375? 1125. Ok? Agora eu tenho então no numerador 1125 dentro da raiz quadrada, no denominador 5 dentro da raiz quadrada. Posso fazer a divisão. 1125 dividido por 5 dá 225. A partir de agora vai ser igual à atividade anterior, certo? Faz a fatoração, corta aí tuas potências com o índice, tira para fora da raiz e encontra o resultado 15, ok? A letra H, tá? Ela tem aí um pouquinho mais de detalhe, porque nós estamos trabalhando com uma raiz com índice 4 e as outras duas com índice 2, ok? Primeira coisa que você dá uma olhadinha, presta atenção no índice das tuas raízes quando você for simplificar, certo? Depois é só você trabalhar com as manipulações algébricas que a matemática aí dispõe para nós. Então vamos lá. Primeira coisa que nós fizemos foi multiplicar o 8 vezes 4, certo? Essa primeira etapa foi só isso que nós fizemos. Próxima etapa. Fatoramos tudo que nós podíamos fatorar, certo? Fatoramos aqui o 32, certo? Ó, pegamos o 32 e fatoramos. E fatoramos aqui também o 32. Prof, mas em exercícios anteriores você dividiu o numerador pelo denominador. Eu não podia aqui ter dividido o 32 pelo 2 e ficar trabalhando com 16? Podia, tá? Sem problema nenhum. Podia fazer 32 dividido por 2 e a partir desse momento trabalhar aqui com a raiz de 16. Estaria corretíssimo, tá? Sem problema nenhum. Neste caso aqui a gente preferiu fatorar tanto 32 quanto 2, mas o resultado será exatamente o mesmo. Aqui nós agora sim nós dividimos, tá? O 2/5, a raiz de 2/5 dividida pela raiz de 2 e ficamos com a raiz de 2/4, que daria a mesma coisa que nós tivéssemos dividido aqui o 32 por 2, ter ficado com 16,
Quando fatoramos o 16, nós encontraríamos 2/4, certo? O resultado é exatamente o mesmo. Nesse caso aqui, nós cortamos raiz de 2/5 com a raiz de 2 e ficamos com 2/4. Mas então, olha aqui, e agora? Nós continuamos com esse 5 aqui. E esse 4 também é maior do que o 2 que está ali. Pensa comigo um pouquinho, tá? Nós poderíamos escrever essa raiz de 2/5 como raiz de 2 elevado a 4, multiplicando aqui 2 elevado a 1, certo? 2 elevado a 1 é o próprio 2, tá? Coloquei 1 ali só pra gente ver. O 2 elevado a 5 é isso aqui. Daí a gente pode cortar o 2 elevado a 4 com o índice para tirar esse 2 para fora da raiz. E esse 2 elevado a 1 vai ficar dentro da raiz, ok? E esse 2 elevado a 4, como é que nós vamos tirar o da raiz? Bom, 2 elevado a 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2, certo? É a mesma coisa. Daí sim, fica bem fácil de nós cortarmos com o índice, com a potência e com a potência, certo? E é o que nós vamos fazer agora aqui. Olha só, quando nós cortamos aqui então, certo? Eu fico com 2 elevado a 2. Se nós tivéssemos colocado ali 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2, e tivéssemos cortado esse 2 e o da raiz, você ia ficar com 2 vezes 2, que é o mesmo que 2 elevado a 2 que nós temos aqui, ok? São formas diferentes, a matemática é muito linda por isso. Você tem vários caminhos para chegar no resultado que você precisa, e é só você escolher um deles, porque todos vão te levar ao lugar que você quer. Então, o que a gente faz agora aqui, ó? Esse 5, a gente faz aquilo ali que eu já tinha explicado, certo? Você desmembra ele aí em 2 elevado a 4 e 2 elevado a 1, para poder cortar esse com esse e tirar ele para fora. Prof, esse 4 aqui de onde surgiu? Do 2 elevado a 2, tá? 2 vezes 2, 4. Foi dali que ele surgiu. Então, o que você fica agora aqui? Esse aqui que você cortou, ele vem aqui para fora da sua raiz, certo? Esse vai ficar aqui dentro, porque ele não tem como sair. E o teu 4 já estava aqui fora, ok? Cada um aí no seu pedacinho, cada um no seu lugar certinho. Consequentemente, a nossa resposta é 8 raiz na quarta de 2, ok? Você tem aqui, ó, esse 2, ele está multiplicando esse 4, tá? Por isso que esse 8 apareceu aqui, ok? Beleza? Exercício gostosinho, né? Você só precisa deixar o passo a passo dele bem claro na sua mente, tá? Recebeu o exercício? Olha se as raízes são iguais. Se elas forem iguais, você multiplica direto uma raiz pela outra, fica tudo dentro de uma raiz só, daí você vai fatorar, vai trabalhar com a fatoração, certo? Se as tuas raízes são com índices diferentes, então você precisa trabalhar com elas separadamente, até que você possa chegar em resultados, né, em números fora das raízes, por exemplo, para você multiplicar, ok? Nós nos veremos então na próxima aula, ainda com simplificação de radicais, tá? Nós vamos continuar trabalhando esse tema aí mais um pouquinho, para ele ficar bem claro aí na sua mente, para você achar ele bem gostosinho, para você olhar e dizer, ah, simplificação de radicais, beleza, isso é fácil, eu sei, ok? Então, nos vemos na próxima aula, no próximo vídeo. Tchau, tchau!